com sugestões e um reflexo do que foi conversado na reunião. Então, na verdade, foi isso que aconteceu ali. Eu queria ter explicado isso para vocês antes, né, da carta para todo mundo ler, mas a gente, em função da demanda, foi lida em conjunto e foi, enfim, aquilo ali foi apresentado, que é uma sugestão, e antes de sugestão, ela é um estímulo. Eu acho que esse encontro que aconteceu aqui ontem e está acontecendo hoje, eu, pelo menos, quando fecho o olho e vou lá buscar na minha emoção, o que foi que aconteceu aqui? Além de informações técnicas, oficinas digitais que estão fazendo agora, que foi toda a conversa ontem com o Ministério da Cultura, o Thiago é a pessoa, sem dúvida nenhuma, mais preparada para falar de Lei Paulo Gustavo dentro do Ministério da Cultura. Ele vive isso, ele transmite para a gente. Quem trabalha com cultura, a transmissão às vezes é mais importante do que a informação. E eu acho que o que aconteceu aqui foi um incentivo. Eu acho que todo mundo que pisou aqui sai daqui com a vontade de executar a Lei Paulo Gustavo. Sai daqui vendo que não está sozinho, porque quando você está dentro do seu gabinete, do seu escritório, com uma lei que as palavras são frias, aquilo te assusta. E aqui foi criado assim um espírito de colaboração, de que se eu não sei fazer, eu sei que o outro também não sabe, mas nós dois juntos podemos encontrar uma solução. Então essa vontade de fazer, eu acho que é o que a gente leva de mais forte do que teve aqui, que é a questão de que estamos juntos mesmo, que nós podemos, não são palavras minhas, palavras do Ministério, que foi um encontro que teve um maior engajamento, mais número de pessoas, e esse espírito eu acho que a gente leva para casa, a vontade de fazer, a vontade de assumir que não sabe mesmo e buscar apoio, tanto no Conselho de Cultura, porque nós também ouvimos 22 setores, você não estava no Conselho ainda, mas nós ouvimos no final do ano passado, fizemos reuniões com 22 segmentos da cultura, ouvindo tudo que eles falaram e sintetizando isso. Então, a Thaís participou, né? Muita gente participou, a gente teve uma participação bem grande mesmo, onde a gente ouviu, a gente fez dinâmicas para que todos se reunissem e saíssem de vocês as demandas, a gente não direcionou nada. Então, nossa forma de trabalhar é nesse sentido e foi assim da mesma forma com os municípios. Então, o que a gente leva daqui é essa... Eu queria fazer uma pergunta sobre o questionamento do menino lá do Lendo Nome, que falou que vem direto do artista. Como ele sugeriria que fosse feito essa distribuição da verba em se tratando, por exemplo, o que ele queria? Que a gente fizesse um processo direto de prêmio para ele? Eu não entendi a colocação, sem passar por todos os processos de montagem de edital. Porque se der qualquer coisa de problema... A questionação dele é diferente. Tá, isso que eu queria saber, eu não entendi. Não, o André foi perfeito nas colocações dele, assim, eu queria parabenizar, porque o que ele questionou vai ao contrário do que diz o regramento, tá? A questão da sobreposição, tá? Então, o que a carta diz muito claramente é que você não pode usar a mesma rubrica para justificar num financiamento, por exemplo, do vindo do Estado e no outro do município, senão você teria uma duplicidade, né? E aí você vai dar um problema complicadíssimo na prestação de contas. Isso é o ponto pacífico. Ou seja, o audiovisual permite que você tenha recursos vindos de várias instâncias. A mesma nota fiscal, eu vou tirar uma nota fiscal da passagem que eu vim para Foz do Iguaçu e conto para a prefeitura que eu paguei a passagem. Aí vou para o Estado e falo, fui a Foz do Iguaçu, apresentar a mesma nota fiscal. Eu pegar as questões do Conselho e a prefeitura vir para cá. Exatamente. Você vai sobrepondo no mesmo item. A fala dele é dizer qual a planilha da ANSI, como você coloca os valores na ANSI. Não, mas é que ele colocou que a gente não tem que fazer nenhuma estratégia. O dinheiro vem para o artista e o artista decide como é que vai trabalhar. Mas aí a questão com relação à orientação, de orientação artística. E aí tem um ponto rapidinho que é o seguinte, a carta é clara, ela diz que pode ser como estratégia, e isso para mim é perfeito, porque justamente
vai construindo essas coisas, abrindo portas para pensar como eu vou usar esse recurso, em vez de falar, não vou usar esse recurso. Que era o que estava acontecendo. E aí, exatamente, Dá para ser feito. Não, e com receio, né? Muito receio. muito receio. Aí queria pegar Eu queria fazer só um pontinho aqui, porque assim, em Foz do Iguaçu, a gente internamente tem discutido muito esse uso dos 5%. E aí, pensando numa possibilidade, não só de parcerista, mas de fazer uma parceria com a universidade, com os estudantes de cinema, que estão lá no final do curso ou egressos, para apoiar os grupos, os artistas que estão começando. Então, eu queria sugerir se a gente poderia pensar isso num nível mais estadual, porque a gente tem não só a UNILA, com o curso de cinema que já tem mais de 10 anos, mas temos a Unespar, né? Nós temos, enfim, cursos de artes visuais que também trabalham com audiovisual e que poderiam ser pontes de formação, de instrumentalização, de orientação para a sociedade civil em vários municípios menores, porque eu acho que assim a gente consegue, de fato, potencializar essas articulações. Eu estava comentando aqui com todos, eu fico pensando, daqui a 2 anos, filmes vão sair. E aí, numa dimensão de perenização desse recurso, seria muito interessante que a gente pudesse ter uma circulação desse material audiovisual, permitindo com que a cidade do Noroeste pudesse conhecer a história da cidade do Centro-Oeste. Também a gente garantir que esse recurso foi usado de uma maneira bacana, para ele continuar sendo, porque senão falar que é de qualquer jeito, então não funciona. E assim, a gente tem história na política de audiovisual, já de mais de 15 anos, de alguns editais que aconteciam em cidades importantes e que saíram obras maravilhosas e que revelaram cineastas, né? No Brasil inteiro. A gente tem as meninas indígenas que agora virou uma série para a gente. Exatamente. Então, assim, o cinema indígena, o cinema negro, o cinema da periferia, o cinema, quer dizer, que vai acontecer nessas comunidades menores que às vezes não estão dentro da indústria audiovisual, só o fato de você poder impulsionar isso nessas regiões é revolucionário, no sentido assim, cultural, artístico, de você revelar, incluir, sabe? Fortalecer um eixo, porque aí você também distribui. Eu acho que é um dos eixos. Eu achei que a Rita fala do Padilha houve um equívoco, como a nossa conselheira estava dizendo, que é essa relação da participação do sistema municipal dentro da construção, né, da estrutura da Paulo Gustavo, que eu acho que era nesse sentido que estavam apresentando. Não tem como chegar ao artista sem passar pela gestão e pelo município, né? Como fazer isso? Isso é parte do processo. É que eu acho que o objetivo era confundir um pouco, né? É sobre isso que eu gostaria de falar, secretária. E daí, só concluindo 2 coisas, eu acho que talvez tenha esse interesse de passar pela iniciativa privada, que é um setor que ele representa, e não de fato pela gestão pública e pelos artistas. E daí, pensando outras instituições, só uma fala complementando, eu acho que assim, para além da gente pensar o uso dos 5% ali para instrumentalizar a lei, a gente tem que pensar também como isso vai ser feito, porque apesar, né, de a gente amar e defender a universidade pública, muitos de nós ainda não estamos lá representados, principalmente no corpo docente, então tem que ter esse cuidado quando for fazer a contratação, de pensar, contrata essa instituição com alguns critérios, que tragam pessoas também das estruturas populares, periféricas, para compor aquele grupo e daí depois fazer essa consultoria e tal. Até para ser mais verdadeira, né? Sim. Secretária, eu acho que o que a gente viu ali foi uma demonstração de que há uma segurança no que se está fazendo. E passou isso para os municípios. Eu acho que todos ali, olhando dali de cima, a gente percebia essa segurança que foi percebida ali. E essa segurança é fundamental em processos como esse, como por exemplo a participação do André, né? Demonstrando a clareza do processo de como se construiu tudo isso. E que é uma carta, é um Estado dizendo, olha, vamos por aqui, nós estaremos juntos, vamos chegar lá na frente no lugar certo. E eu acho que esse é o papel. Agora, essa resistência é importante, de quem faz a coisa certa, de não titubear, porque a intenção clara de transformar um evento como esse, e aí o risco muito grande, é de fazer cartolização aqui dentro, de tentar se viabilizar, tentar acertar já alguma coisa, e eu acho que foi fechada uma porta muito maior do que eu acho que a gente pode avaliar simplesmente aqui. Eu acho até porque esse processo de quem se credencia para ter falas, né, é preciso que a gente também busque no bojo do que se constrói uma fala daquela.
com que intenção. Eu acho que é mais no sentido de parabenizar mesmo, porque foi passado ali muita segurança, sabe? Foi trazido o controle de uma situação que se pretendia testar o quanto tinha-se de controle nela. Parabéns. E eu queria abusar, porque eu estou saindo, né? Eu tenho um compromisso na minha cidade amanhã muito cedo, um encontro para 480 profissionais de saúde, da 2ª Regional de Saúde. Eu tenho que estar lá para me comprometer na organização, né? Me preocupa a questão, que eu acho que é uma questão que ainda vai acontecer, que é das conferências, de alguns rumores que eu ouvi, né, de pessoas propondo, por exemplo, olha, vamos fazer só um macro-regionalizada, ou vamos trazer só para indicação de delegados, ou cada segmento faz, o Estado já cumpriu o seu papel nas conferências. Vamos pensar que nós estamos nos preparando para discutir uma temática nacional, e quem não discute, quem não se envolve com ela, fica às margens desse processo, porque perde capacidade de interlocução. E eu acho que para a Secretaria, para os conselhos e para o Conselho Nacional, é fundamental que conselheiros daqui do Paraná vá com essa visão da nova discussão, da nova ótica, das novas linhas temáticas que a conferência e que o Ministério vai atuar nos próximos anos. Então, nesse sentido, vamos tentar fazer o máximo de aprofundamento nessas discussões, de levar para os municípios, para que isso vire um hábito. Mas é complicado para municípios pequenos, eles fazem a discussão no SUS, fazem na LOAS, fazem nas conferências todas que estão preconizadas aí, sem nenhum sangramento de prefeito em praça pública nenhum. Eu acho que é possível fazer, e eu acho que a gente tem que ter esse comprometimento de fazer, e fazer isso que a secretária falou. O Paraná é protagonista em tantos setores e segmentos, inclusive, que envolve a realização de eventos como este, fantástico, com a participação do Ministério aqui. Nós temos condições de fazer tantos outros. É nesse sentido, e me perdoe mesmo não poder permanecer com vocês até o final. Não tem problema, foi importante a sua participação aqui conosco, até para conhecê-lo pessoalmente. E pode ficar muito tranquilo, porque aqui no Estado a gente não gosta de fazer de conta que está fazendo, a gente gosta de fazer mesmo. Então a gente vai incentivar bastante a execução das conferências. A gente sempre tomou um cuidado de não ficar estimulando as conferências, porque a gente estava aguardando e continuamos aguardando a definição do Ministério. Então a Atlas estava na pauta hoje falar sobre a Conferência Estadual de Cultura, porque pelas nossas conversas com o Ministério, aqui a gente já teria a definição deles. Mas acabou atrasando o processo lá, e por isso a gente até vai tirar isso da pauta, para poder, vamos chamar uma reunião depois para falar das conferências e a forma como nós estamos planejando trabalhar aqui no Estado, inclusive apoiando os municípios para que isso aconteça. Muito bom. Certo? Obrigado. Então, vou me despedir do senhor Osni, que está aí. Sim, aqui mesmo. Volta para a nossa volta. Gente, tchau para vocês. Obrigado. Os próximos eu prometo ser mais. Muito prazer, viu? Conte conosco aqui, vamos trabalhar bastante. Obrigado. Conseguimos, tá? Obrigada. Vou falar o seguinte: subsidiariamente, é claro que a pessoa pode escrever o mesmo projeto e ele tenha um objeto diferente. Escrever o roteiro com recurso que teve ao município, e aí eu começo a produção com recurso do de Estado, depois vai perder os planos, vai ter todos os mecanismos subsidiariamente para você construir o código visual em Estado. Lá não está dizendo que não pode fazer isso. Mesmo projeto na mesma lei. Isso, portanto, vão ser os mesmos dados. O objetivo era como o Osni falou, era causar. E acabou que não causou. Você vê que a aderência foi outra. Porque tem uma coisa muito importante. A Lei Paulo Gustavo, ela é para o artista. Porém,
Deixa eu fazer uma correção. Porém, na lei não tem a palavra artista. não, eu sei, mas o que o artista, ele vai usar, ele vai ser o criador, só que o fim último das leis é o cidadão, é aquele que vai receber aquela obra, aquela coisa. Então, assim, eu penso dessa forma no fomento, e a política pública de cultura, se ela quer realmente atingir alguma coisa, ela vai, lógico, ter aquele que produz, aquele que é o criador, mas ela tem que ter um enfoque das pessoas que vão com aquele conteúdo, com aquele material, com aquela obra, vão ter um contato com a arte, com a cultura, com a tradição. Então, eu acho que é uma situação que E o conceito também que se tem, né, de política pública. Quando eu faço algo, dependendo de recursos públicos, eu estou sujeito a um processo democrático, juridicamente correto, o Estado só pode fazer aquilo que está previsto em lei, não é? E tem que cumprir o regramento jurídico, está posto, da administração pública. Então, se eu quero fazer o que quiser, eu tenho que fazer com recursos privados. Quando eu vou precisar de recursos públicos, então tem que respeitar o processo, né, legal aí de disponibilização de recursos públicos, com critérios, com não sobreamento, com não sobreposição de recursos. Porque nós estamos sendo questionados pelo Tribunal de Contas quando acontece isso, né, de às vezes um projeto ter a captação de recursos conosco, por exemplo, com a Fundação Cultural, ou com o Promink lá em Londrina e assim por diante. Então, hoje, o Tribunal de Contas ele tem acesso ao nosso sistema online, full time, não é? Então, eles acompanham todos os projetos que estão inscritos, né? Quais são os itens que estão sendo financiados por recursos de ofício, no caso anterior ainda da LARU, e eles mesmos fazem essa investigação de saber se esse projeto não foi apoiado por outro no mesmo período. Então, nós somos fiscalizados. Então, para evitar de ter sobreposição de gestão, que há recomendação do próprio tribunal que houvesse uma participação dos municípios, até onde vai o Estado, e por onde começa o município e qual é a participação entre o Estado e o município no mesmo projeto. Né? Então, a gente só cumpriu a orientação do Tribunal de Contas e está aí presente, acompanhando, nós temos auditores acompanhando a reunião, e tem um esforço nosso de poder fazer com que as orientações que emanam do Tribunal sejam cumpridas. Você respondeu só uma ressalva, é muito importante a gente mudar, eu sou um pouco chata com terminologia. A lei, ela não fala a palavra artista. Então, se a gente começar a trazer essa questão do perdão, se a gente começar a trazer isso, a gente vai ao contrário ao que o governo do Estado está indo. Porque hoje a gente tem uma agência de trabalhador da cultura dentro do Estado. O Estado do Paraná é um dos únicos estados que teve um edital para técnicos de cultura na urbana. Então a gente tem que pensar na Paulo do Estado e em toda a questão de políticas públicas de cultura como trabalhador da cultura, é o fazedor de cultura. Então é desde o cara da graxa até a ponta do palco, porque o artista, o que ele faz? O artista ele traz um produto da cultura. Então quando eu estou dançando no palco, quando eu estou na brincadeira, eu estou vendendo, é um produto, é aquilo que se vende. Mas a cultura que ele traz é muito maior. Então a gente precisa, nós como conselheiros, colocar isso. É o trabalhador da cultura, é o cara que enrola o carro, é o cara que monta o palco, isso. O inicial é o sistema da cultura, exato. Que envolve esse processo. Sistema produtivo. Porque se a gente falar de artista, a gente cai no erro da Jane Blanco, que achava que só os artistas podiam ser beneficiados. Bom, alguém estava falando então a gente tinha aqui na pauta a abertura, registro de presença, que nós fizemos a nossa apresentação, e o segundo item é ajustes da meta física e financeira do recurso da Lei Paulo Gustavo. E aí esse item passa para você, então, André.
fez uma inversão aqui, mas vamos tentar cumprir todos os itens. Ai, gente, faltou a água. É chato, né? Não, pode ser, já que a gente fez essa reunião com o povo, né? A gente mudou o roteiro, né, Esther? É orgânico. Primeira reunião orgânica do passeio. Tá. Então assim, pessoal, a nossa última reunião, a gente aprovou a metafísica e financeira de execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Porém, a gente não tinha a regulamentação da lei quando a gente fez essa aprovação. E para nossa grata surpresa, o recurso que a gente vai receber aumentou, porque o Ministério passou a utilizar o censo de 2021 e não de 2020. E aí a gente teve um acréscimo de recursos que a gente vai receber enquanto Estado da Lei Paulo Gustavo. Né? A gente aprovou na nossa última reunião a execução de 96.578.956,99. Esse foi o recurso que a gente tinha como previsão, né, de recebimento. A gente vai receber, com base nesse novo censo, R$98.068.968,41. E isso impacta tanto na execução da metafísica, que é como vamos realizar nossos instrumentos, quantas pessoas a gente prevê para executar, quais são os instrumentos, mas também impacta na execução do recurso do operacional. A gente tinha, enquanto uma conversa com o Ministério, enquanto Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Cultura e dirigentes, de que o teto para a execução de recursos de custo operacional era de 5% até 4 milhões. E a gente estava trabalhando com os 4 milhões, foi isso que a gente apresentou para vocês, que a gente executaria 4 milhões para operacionalização. O decreto veio com outro texto. O decreto veio com até 5% no limite de 6 milhões. Isso impacta que o nosso custo operacional pode ser de até 4.903.448,42. Então a gente precisa fazer essa atualização da possibilidade de utilização do operacional. Tá? A gente traria aqui, da mesma maneira que a gente trouxe para vocês também, a separação dos instrumentos a serem realizados. A gente apresentou para vocês lá a previsão dos instrumentos, quanto estava reservado para cada um deles. Essa conta muda, porque aumentou o recurso que a gente vai receber, mas essa conta também não fecha agora, a gente não vai apresentar para vocês, porque o Ministério veio com essa novidade ontem, da não possibilidade da compra de equipamentos. Tá? Isso foi uma surpresa. Isso foi uma surpresa para vocês. né? Então, assim, se vocês olharem a tabela aqui, eu estava com outra tabela para mostrar para vocês. Mas eu não vou apresentar, porque eu preciso sentar com a equipe, a gente precisa reanalisar a operacionalização e o impacto dessa nova aquisição dos equipamentos. Da mesma maneira que vocês previam compra de equipamentos para salas de cinema pública, a gente também previa aqui. Então isso pode alterar, especialmente aqui no inciso 2 do apoio a reformas, como que a gente vai distribuir o recurso. Tá? E aí, para não prejudicar, a gente tem que reanalisar isso numa próxima reunião, a gente adota aqui, numa próxima reunião, apresentar tudo já fechado, né? E tendo em vista aquela questão, né, da participação de vocês, né, nessa fase, depois na consulta pública. A gente vai chamar uma reunião extraordinária para tratar só desse assunto, mas não faria sentido a gente apresentar aqui o que a gente trouxe preparado para fazer e aí ter que mudar de novo, não, né? Porque foi uma surpresa que nos pegou, é uma surpresa que nos pegou de surpresa ontem. Todo mundo na hora de pouco. Então, eu tenho essa dúvida, a lei permite, né? Aí é uma questão orçamentária. Administrativa. Essa reforma engloba o quê? O que seria essa reforma? Possibilidade dessa reforma? Obra que não incorpora valor. Então, assim,
Porque assim, se eu aumentar o espaço da sala, eu estou aumentando o patrimônio. Isso é investimento. Eu não posso. Agora a obra para adequar o espaço, aí eu posso, eu estou aumentando o valor. Acessibilidade também. Especialmente. Agora vai ter que ter muito cuidado com a equipe jurídica e administrativa e financeira. Daí a rubrica orçamentária que vai estar ingressando, a gente vai ter que pensar muito que tipo de despesa ele pode fazer. O problema é o tempo. Você tem que fazer uma licitação, você tem que pagar tudo, porque não adianta, ok, você não pode pagar os projetos e eles executam no ano que vem, mas a obra você vai pagando à medida que ele vai medindo. Não dá, eu fiquei com essa dúvida porque amanhã nós temos a nossa audiência pública da Paulo Gustavo lá de Maringá, em região metropolitana, e daí eu fiquei, o que eu vou falar pro pessoal agora, né? Mas acho que essa reforma de acessibilidade talvez seja um norte. Só que tem que analisar isso com o financeiro. Sim, deixa eu fazer. Eu acho que é capital, né? Eu não sou do financeiro, do contábil, mas ontem eu dei uma olhada aqui para ver o que era, né, o que se considera despesa de custeio. Então, e aí é que está, né, destinado a obras de conservação e adaptação. Então, adaptação poderia comprar. Agora, é muito do que a gente vai, né, interpretar, o nosso jurídico, financeiro. Eu mesmo pedi uma reunião com o financeiro lá da Secretaria para pegar a tabela da Secretaria da Fazenda e ver em custeio o que entra como elemento de despesa. Eu acho que esse é um exercício que a gente vai ter que fazer também. Eu sei que na manutenção entra tinta, mas não entra mão de obra. Você pode pegar e arrumar vestimenta do espaço. Vestimento. Tem que entrar no manual orçamentário e dar uma olhada. Que elemento de despesa é despesa de custeio. De município para município muda, de estado para município muda, o governo federal para nós muda. Tem meio que um geral, todo mundo tem mais ou menos a mesma linha, mas tem um item ou outro que muda. Aí é bom conversar com o orçamentário para a gente entender o que a gente pode executar. Para a gente não cair numa cilada aí. Essa é uma pergunta que tira dúvida. É uma pergunta para ir para tirar dúvidas. E eu estou escrevendo essa coisa. Então, olha, a Luísa, nossa representante lá. Sim, eu faço a pergunta aí se eu respondi, eu estava porque quando a gente trabalha com agendamento da prefeitura, o propósito não seria permanente, por exemplo. Isso. Entendeu? Então, de repente, pode adaptar também a esse critério deles, eu acho. Assim, ó, o que a Eliette estava colocando, que eu acho que a gente meio que atropelou, é a questão de como eles fizeram a indicação orçamentária. Eles fizeram, na verdade, quando fizeram restos a pagar, né, porque eles fizeram no ano passado. Indica, pela essa orientação, indica que eles fizeram empenho em custeio total. Agora veja, aquela pergunta que eu fiz ontem, a primeira pergunta que a gente fez para ele, né? Quando ingressa no nosso orçamento, a gente faz uma alteração orçamentária para atender todos os vencimentos, né? Então, poderíamos transformar o dinheiro de custeio para capital? Ele ali, né, disse que não, mas não foi assim tão enfático, né? A gente também teria que estudar isso com a Fazenda para ver se existe essa possibilidade, né? Transformar o dinheiro de custeio em capital. Isso seria uma alteração orçamentária. Né? Então, mas qual é a prestação de contas, o recurso que vem, ele é aquele, você vai prestar contas desse recurso, a natureza dele é de custeio. Tanto que eu depois perguntei para ele, se a gente colocasse lá no plano, que vamos adquirir, né, porque isso teria que estar no plano, vamos adquirir equipamentos para aprovaria não aprovaria. Todos os planos que apresentarem despesa de capital não serão aprovados. Então, fica até teve uma pergunta, né, que uma pessoa, secretária, acho que do município, falou. Então quer dizer que eu não posso comprar,
Mas ele pode comprar. E ele não respondeu. Mas aí o pessoal pode comprar para ligar para ele? Ou para comprar para utilizar, fazer o link e deixar a máquina? Eu acho que utilizar, a pessoa tem o equipamento e presta um serviço para a prefeitura. Finalizou a prestação de serviço, o equipamento. Ele faz uma doação, como se depois fosse uma doação. Nós estávamos discutindo isso bem na hora que eu fiz essa pergunta. Pode pegar uma doação. E depois ele recebesse para o município. Mas a é muito complicado esse tipo de situação. Vai ter que ter vínculos, Secretaria de Planejamento e Fazenda, porque A doação passa pela Câmara, qualquer tipo de doação. O tema é isso, né? Só reforçar os valores, tá? Pra... Porque a gente tinha aprovado uma na outra, então para a gente ficar aprovado aqui agora, que o Estado do Paraná vai, né? Tá. 98 milhões, 68.968,40 pela Lei Paulo do Estado, e que a disponibilidade, né, para custo operacional sai dos 4 milhões e 500 eram previstos para 4.903.448,42. Tá certo, e nós vamos chamar, assim que tiver bem claro pra gente isso, a gente chama uma extraordinária rapidinha, online, só para tratar disso, apresentar a tabela, bem didática, tá? Próximo item da pauta é a carta de compromisso com os municípios, que a gente já fez a inversão, já fomos lá na reunião ampliada. E foi bom o momento porque a gente pôde, vocês puderam se apresentar também para todos os gestores e as gestoras, né? E assim poder atuar bem na região de vocês. Próximo item da pauta seria apresentar um rol de serviços da Secretaria aos municípios. Pois é, vai assim, gente, porque como houve muito na nossa pauta, então nós vamos encaminhar esse documento para vocês, né? Fran vai encaminhar, já está disponível no nosso site, todos os serviços cotidianos, sabe aquela coisa rotineira? Que cada unidade da Secretaria já faz com os municípios e que tem alguns municípios que não sabem, por exemplo, que pode ter um apoio técnico na hora de organizar um museu, na hora de fazer uma curadoria, uma exposição, né? Na questão de patrimônio, como é que eu faço para fazer um bem tombado lá no meu município? Tudo isso são trabalhos que cotidianamente a Secretaria faz e que a gente elencou tudo isso, está no nosso site, a gente quis que vocês tivessem conhecimento para ajudar em divulgar, mas pelo atentado da hora, então a gente vai encaminhar isso para os senhores, via nosso WhatsApp, o link que está lá no site. Vocês leem, havemos junto, podem ir conversando com a gente pelo WhatsApp, o Inês, a Fran, eu vou fazer respondendo, ou, se necessário, na próxima reunião a gente retoma em cima das dúvidas que tiver. Tá? A gente já apresentou isso, a gente tem um ciclo de diálogo com os municípios, que é uma conversa com os municípios, a gente já fez essa apresentação para que os municípios fiquem sabendo. Mas, às vezes a pessoa não participou do ciclo, então principalmente os conselheiros e as conselheiras que representam as macro-regiões aqui, que atuam, é importante ter isso em mente para poder prestar essa informação quando for o caso, enfim, para vocês terem, e não só os conselheiros das macro-regiões, para todos vocês entenderem um pouco o que é a secretaria, de que forma que a gente trabalha, o que a gente já faz no dia a dia, tá? E a gente acaba dando muita luz para lançamento de programas, para leis que estão sendo coisas pontuais, e se esquece que a gente tem toda uma secretaria que trabalha muito, que produz muito e que tem o seu dia a dia. Então esse material já está no nosso site e a gente vai encaminhar o link para que vocês também vejam como está. E eu acho, inclusive, isso uma das coisas mais importantes, eu dialogo bastante com o nosso gestor lá no município. E pensar a gestão e os processos é algo tão importante quanto os editais, porque quando a gente não sabe o que está acontecendo, as dúvidas ficam maiores e a gente, enquanto sociedade civil, fica totalmente deslocado. Daí entender como funciona é muito importante para nós podermos, inclusive, acessar. Ótimo, porque a gente entende isso também, porque o que acontece? No dia a dia a gente vai fazendo aquilo como se fosse normal, como se todo mundo soubesse.
Mas quem sabe é quem está fazendo, não quem pode usufruir, as pessoas não percebem. Mas quem está dentro dificilmente percebe isso, a gente entra no automático. Então a gente sempre faz um exercício lá, a nossa equipe, de tentar olhar de fora, e aí a gente percebe coisas que a gente não estava vendo, e o que é esse resultado desse trabalho é isso. Vamos escrever mesmo, colocar à disposição da população o que já acontece e a gente acaba não dando bola porque já está no nosso cotidiano, mas que não, nem por isso é menos importante. Bom, o outro item da pauta seria a parceria com o IPARTES, né? Tem a 7 aqui também, que vai ser lançado. Acho que é importante você falar disso, né? Então, tem duas parcerias aqui que nós firmamos. Uma com a 7, que é a Secretaria do Ensino Superior, e a outra com o IPARTES, que é a Secretaria de Planejamento. A do IPARTES nós anunciamos ontem, é o Observatório da Cultura. A gente entende que isso vai ser muito importante não só para o Estado, mas para todos os municípios, que a gente possa ter indicadores. E eu fiquei muito contente ontem, porque o presidente do IPARTES pegou um voo, veio lá por 5 minutos aqui para fazer o lançamento do observatório, mas ele sentiu que todos os municípios estão aqui, então é um compromisso que ele faz pessoalmente com os municípios, para que faça essa mensuração, que crie indicadores, para que ele, acho que entendeu e se estimulou com a participação de todo mundo, e esse observatório será fundamental para nós aqui no Estado. Né? Tanto para análise do PIB da cultura, que eles já desenvolveram a metodologia, já apresentaram para nós o primeiro resultado do PIB. Eles estão aprimorando essa análise, isso é bem importante, porque é uma forma da gente conseguir perceber agora os investimentos que teremos. A gente vai ter um FIB que a gente vai chamar de Marco Zero. Esse Marco Zero é o estado da economia da cultura hoje, né? Mas vem aí um investimento grande, tanto da Lei Paulo Gustavo como da Lei Aldir Blanc, que vai impactar na economia. E a gente precisa conhecer o delta, o plus do movimento dessa economia da cultura a partir desses investimentos. Então é bem oportuno, como se o IPARTES chegasse e fizesse uma fotografia da situação atual. E a partir dessa situação a gente vai percebendo agora, pelas análises que eles vão fazendo, o impacto desses investimentos na economia da cultura. Para além disso, por base nos dados secundários existentes aí nas bases de dados, por exemplo, da RAIS, do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desligados do Mercado de Trabalho, a RAIS, que é a Relação Anual das Informações Sociais, que é uma base de dados sobre a movimentação do mundo do trabalho, a CAGED mais precisamente a questão de emprego com carteira assinada. A gente sabe que na nossa realidade a gente trabalha com isso, mas muito mais com os microempreendedores individuais. Então eles vão pegar também essa base de dados e com estas informações fazer primeiro um mapeamento do que se percebe a partir dessa base de dados, o que temos em cada região. E a partir disso também abrindo o perfil desses trabalhadores, as atividades que desenvolvem, o que declaram como renda, que isso agrega economicamente para esses empreendedores, e assim por diante. Por isso nós vamos ter um mapa que é um olhar que a gente hoje carece, de a gente entender isso. Então, e quando a gente começa a mostrar o valor que se agrega economicamente nas atividades culturais, o olhar também passa a ser outro. Já disse que quando a gente compara o setor da economia, da cultura, com o setor automotivo, e descobre que agrega muito mais mão de obra, muito mais intensivo de mão de obra o setor da cultura do que o setor automobilístico, está uma surpresa, a gente sabe que está totalmente robotizado esse segmento,
e que o segmento da cultura sempre vai ser um vencido melhor. Então, valorizar isso é importante para que os administradores municipais também entendam a cultura como uma atividade cultural, como uma atividade econômica importante em cada município. Mas a gente precisa de dados, a gente precisa de fotografia, a gente precisa de provas, né? Então é isso que a gente vai estar lidando com o IPADES. Bem importante a parceria com o IPADES, faz um instituto extremamente competente naquilo que faz, né? Então a gente tem certeza de uma parceria muito sólida, né, nessa leitura e desagregando daqui a pouco município a município. Então daqui a pouco vocês vão ter essa base de dados município a município, né? A outra coisa é com a SET. A SET é o seguinte, nós estamos agora implantando os nossos grupos regionais. Por enquanto, nós temos os nossos agentes regionais de cultura. Como é que a gente selecionou eles? Né? Nós, vocês sabem, nós fizemos uma parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nem todos sabem. A maior parte não sabe. Então, é o seguinte, o ano passado, quando nós assumimos, em 2019, nós tínhamos 16 municípios dos 399 com o Sistema Municipal de Cultura implantado. Então, isso aí a gente percebia assim, que nos municípios menores, muitas vezes acontece como na Lapa, que lá, eu acho que a Lapa é o Guinness, mas enfim, trabalha com saneamento, com cultura, educação, turismo, esporte, e o gestor ou a gestora, na maior parte dos casos, a afinidade com a cultura não era tão grande. E ninguém fala muito do que não entende, né? A gente sempre fala de agricultura ou só do audiovisual, né? Eu não falo de agricultura, eu não entendo. Então a gente percebeu que precisava fortalecer os sistemas municipais. Então fizemos uma parceria com a nossa Universidade Estadual de Ponta Grossa, contratamos a universidade para fazer a seleção de 20 agentes regionais, agentes de referência de cultura, nós chamávamos. Cada agente era responsável por 20 municípios. Eles foram contratados durante o segundo semestre do ano passado e uma parte desse ano, né, Inês? Durou 9 meses, 12 meses o contrato, não sei. Na verdade foi um ano, mas a execução dos agentes foram 9 meses. Um ano de contrato com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eles fizeram a seleção, então pediram currículos, então não tem nenhuma indicação política. São pessoas que realmente eram capazes de fazer, e ali vieram pessoas assim de um nível muito grande, gestores, enfim, pessoas com especialidade na área, e pessoas, acima de tudo, com muita sensibilidade cultural. Isso não foi medido no currículo, mas foi uma sorte que a gente teve. E aí o que a gente fez? Deu um carro, um computador e um celular na mão. E cada um tinha uma meta de implantar o Sistema Municipal de Cultura em 20 municípios. Então era tipo um escritório itinerante. Eles sentavam ao lado do gestor e da gestora e falavam, vamos montar um conselho. E isso era a coisa que a gente mais queria, era montar um conselho. Porque ano que vem tem eleição, muda o gestor, muda a gestora, mas a sociedade civil fica, e aí cobra a ação daquele novo que está entrando ou daquela nova. Então montar um conselho, escrever um plano, criar um fundo. E vocês viram dados do Ministério da Cultura, no nosso vídeo, né? Hoje nós temos 284 municípios que aderiram no Sistema Nacional. Isso não significa que o sistema está pronto, porque muitas vezes tem que passar pelo Congresso, muitas vezes não, sempre tem que passar pelo Congresso e tal, virar lei, mas pelo menos tem 284 municípios que estão falando disso. Coisa que a gente, quando entra na gestão, principalmente se não é um gestor público, não sabe bem o que é isso, né? E vai deixando embaixo do tapete, porque tem tantas outras coisas. Então, assim, feito isso, a gente não pode deixar de morrer. E aí surgiu esse desdobramento aí, Ivete, que eu quis explicar o que era, agora você fala. Então, só um parênteses rapidinho em relação a isso. Com todo o respeito, assim, explicar. Eu entendo que vocês fizeram esse movimento tão importante, né, de institucionalizar, enraizar as políticas culturais do sistema, mas lá na nossa região foi assim, pelo menos das que eu pude acompanhar, bem complicado no processo de formação, porque teve, eu acho que assim, um entendimento, um equívoco sobre a formação do conselho, essa questão da paridade,
de quem quer ocupar. E como lá eu sou bem conhecida dentro do ramo da produção cultural, principalmente por jovens, o pessoal veio todo em mim, aqui na minha cidade está assim, aqui está assim. E foi bem difícil. Acho que é o momento da gente formar e conseguir aprofundar agora. Claro, veja, você planta uma semente. Ninguém falava disso. Sim. Então agora estão falando. Claro que tem interpretações erradas. E muitos agentes de referência, apesar de serem de um nível bem bom, alguns não foram tão bem assim. Então agora a gente contratou e já houve esse entendimento a nível de Estado, que nos disponibilizou 7 vagas para contratar pelo Estado. Agora a gente pegou os melhores, que melhor atuaram, e contratamos para ser agentes regionais de cultura. Então, nada começa bem lá em cima, né? A gente sempre tem que aprimorar. Mas é um trabalho que foi iniciado e a gente agora continua, né? Essa visão já no Oeste, lá, já foi bem mais representativa, né, com a gente, né, que estava atendendo toda a região Oeste lá. A gente acompanhou, até porque nós nos visitou até 3 vezes, né, 3 vezes fora, ainda online 2 vezes, né, e a gente conhece a maioria dos municípios em torno, né. Então, essa representatividade lá e aceitação, que é essa semente, tem que fazer, que vem nas leis aí, seria bacana, né, está tudo formalizado. Isso foi, pelo menos na região Oeste, deu para sentir assim, essa percepção e engajamento dos municípios para propor, fazer, criar o conselho, criar o fundo, né, estar envolvido, organizar a sociedade civil justamente para isso, porque é isso que acontece. Isso pode ser uma característica da nossa região também. Uma situação, né? Tudo já está se perdendo no primeiro semestre, depois Foi acabou. bem positivo. Inclusive, eu acabei tendo contato com 2. Com o Júlio e com o Marcos Savai, e aí teve questões de patrimônio. Foi bem bacana. Eu achei assim, bem interessante o trabalho. Foi bem proveitoso também. Pode ser uma característica da nossa região, porque inclusive na nossa cidade não tem um fundo municipal de cultura, que é a segunda maior Então, tem cidade. bastante trabalho pela frente. Eu chorei. Mas o prefeito não quer fazer. Mas essa foi a pergunta ontem da plateia. E ele falou exatamente pelo amor de Deus, não quero colocar meu prefeito na orientação, que eu, sinceramente, eu só tenho a agradecer, porque quando eu entrei na minha dotação orçamentária de 150 mil ano, hoje eu estou com 1 milhão. Então ele me abriu assim, muitas possibilidades. Então também tem ações que ele. Então ele é muito Mas é uma preocupação. Mas ele fala para mim que ele não quer dar um dinheiro para eu gerir. Entendeu? Então eu tenho plano, tenho fundo, o meu conselho tem plano, não tem fundo. Mas é uma questão de tempo. Daqui a pouco a gente vai oferecer dinheiro pelo de adesão também, onde tem um limite, né? Mas é muito bacana a questão da Rita desse levantamento do impactos. Isso vai casar, futuramente vai casar. O dia saindo, né? Eu tenho orçamento. Eu queria falar, só um pouquinho. É porque eu só queria agradecer, foi muito legal, foi muito bom poder vir fisicamente. Eu tenho que sair agora, porque senão eu não chego na minha cidade ainda hoje. Não tem ônibus assim toda hora que a gente quer. Boa viagem, então, seja bem-vindo. Foi um prazer conhecê-la, tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Que eu queria complementar do Ipards é que assim, o que eu levei com o prefeito, o que eu tenho de dotação na secretaria, quanto eu gerei de atendimento. Aí eu dei uma métrica para ele de quanto que eu gastei por atendimento, para entender para ele o quanto que movimentou a nossa cidade e a gente poder e captar um pouquinho mais de recurso com ele, né? Você pegar ele também, né? Mas apresentar isso é uma coisa que a gente implantou, você ter uma estatística dessa, seja de evento, seja de atendimento técnico, seja de atendimento de artes, Mas é uma situação que é importante que tenha uma participação do Estado ou federal falando que você vai ter para fazer a adesão ao sistema, pronto, não tem como ele nem falar nada. E parte você vai trabalhar toda essa questão, principalmente dos CNPJs, nossos agentes inscritos, né? Que sejam eles MEI ou não, ou pessoas, isso é fundamental para você ter estratégias para você trabalhar toda a tua parte cultural com os agentes, com a sociedade em si. Né?
E aí, voltando então, nós selecionamos desses 20 agentes regionais os 7 melhores, que tiverem melhor desempenho, estável, né? Eles acompanhando aqui bem de perto esse trabalho deles. E eles foram então contratados para atuar nos nossos núcleos regionais de cultura. E aí, a Secretaria de Ensino Superior, ela implantou um programa que se chama AGU, que é um programa de desenvolvimento regional. Então, nós conversamos com o professor Aldo, que é o secretário, né, o professor Aldo Gomes, de que a gente pudesse instalar o nosso núcleo regional dentro dessa AGU, para que a gente pudesse potencializar a cultura como um instrumento de desenvolvimento regional. Então, nós estamos em fase final, né? James está acompanhando ali, de a gente poder firmar essa parceria com a Secretaria de Ensino Superior. Eles vão nos possibilitar um espaço físico. Nós estamos colocando o nosso agente regional, mais um presidente técnico. A universidade vai entrar com mais 3 bolsistas ou professores, dependendo da universidade que funciona, dependendo da bolsista. Com isso, nós temos 5 pessoas em cada região para apoiar os municípios no desenvolvimento, né, da economia da cultura. Então, era disso que a gente queria falar com os senhores, dessa parceria aí, né? James, quer complementar lá? Eu gostaria, Celeste, primeiro, né, de parabenizar a Secretaria por esse movimento, né, de chamar a sede para compor, né, nesse processo de sistematização de políticas públicas. Na gestão passada no Conselho, eu vinha sempre pontuando que as universidades poderiam, né, dentro das suas possibilidades, evidentemente, contribuir com esse processo, né, porque as universidades elas estão estrategicamente posicionadas nas regiões, né, em diversas regiões do estado do Paraná. E nós temos uma em cada região histórica, cultural, pelo que parece. Justamente. E eu digo isso com base no trabalho que a UEMP faz. A UEMP é uma universidade que ela não tem curso de artes, mas nós temos projetos que são desenvolvidos a partir da nossa diretoria de cultura, como, por exemplo, o Programa de Desenvolvimento da Cultura da região do Norte do Paraná, né, que foi criado com o objetivo de atuar em 3 frentes, dentre elas formação e gestão cultural, produção cultural e também patrimônio e turismo. E em decorrência, né, desse trabalho, nós criamos o Serviço de Atendimento ao Trabalhador da Cultura, que foi muito importante no processo de implementação da Lei Aldir Blanc 1. Né? Então, a universidade, contando com a equipe de bolsistas e estagiários, devidamente capacitados, evidentemente, nós conseguimos atender significativamente, né, não só os gestores, mas também os trabalhadores da cultura. Então, acredito que o Núcleo Regional de Cultura tem muito a contribuir, né, de maneira a potencializar aquilo que as universidades, como a UNILA, tem também essa possibilidade, né, pela sua fala, Esther. Achei muito importante, eu acho que o caminho é esse. Né? Então, falando aqui pela UEMP, nós já nos colocamos à disposição, a estrutura, né, para que a gente possa realizar esse trabalho para sempre. Exatamente. Assim como uma parceria que a gente está desenhando para fazer a busca ativa, no caso da Paulo Gustavo, uma parceria também com as universidades. A busca ativa, depois a gente está facultando, né, como está na lei, da inscrição oral. Então, ir até as comunidades, né, tradicionais e fazer essa busca ativa, facultar a inscrição oral, depois transcrever isso dentro do nosso sistema, né, e depois acompanhar a execução, avaliar a prestação de contas. Então, a gente está fazendo essa parceria aí por conta dessa capitalidade, né, com as universidades, que é esse recurso que a gente tem aí destinado à execução, ao acompanhamento da execução. Era isso, né? Esse curso está importante hoje. Hoje nós temos indígenas que fazem parte do nosso conselho. Que bom! Gente, é o seguinte, aqui estão me avisando que tem pessoal ali no hall abordando os secretários e diretores pedindo para assinar contra a carta. Então eu acho que eu vou subir lá porque assim, não se faz isso, né, pressão em cima dos nossos convidados. Tem um grupo aqui de gestores, tem um grupo aqui que eles estão no grupo falando disso.
a assinatura lá também. Mas é que eu acho que a gente tem que respeitar quando a gente é convidado para algum lugar, né? Eu vou subir ali. Então, acho que esse era o último item da nossa pauta, inclusive, porque está aqui 7 partes, Conferência Estadual de Cultura, já falamos, informes gerais, mas tem a ata para ler, então eu vou pedir para, enquanto a Fran lê a ata, eu vou pedir licença e aí você conduz aqui a E aí a gente dá um cartão corporativo também. Tá bom, gente, vocês me dão, eu peço desculpas, mas acho que é uma questão de posicionar, né? Segurança, porque se esse pobre favelado já estava levando bravo. Chama o segurança. Quem sabe, acho que seria importante, bom, todo mundo já, desde o seu caso de ler a ata, todo mundo já enviou, a gente já enviou para todo mundo, não teve nenhuma... Quem assina presencial? Não é necessidade, a gente manda, né? E aí a gente, então se vocês quiserem, aceitam a gente usar a leitura da ata, até porque ela já foi enviada, ninguém pediu uma alteração. E aí a Fran só vai entregar para vocês agora o cartão corporativo. E aí a gente... Você vai para Brasília? Vamos no final do ano? Você já tem o quê? Assim, inspirar também. Você tem que senador e Santa Bela. Não é bom fazermos em conjunto, assim? Eu acho. É algo simbólico. A gente pode aprovar. Vai ser depois. As duas sim. Só de quem vai para Brasília. É só de quem vai para Brasília? Só de quem vai para Brasília. Ministério da Conferência Nacional? Então, cada um tem uma situação nesse Na verdade, já aprende isso. Não, mas ela respeito das pessoas foram convidadas. Mas por que não Só pensando assim. Se manifesta. Só pensando assim. Eu organizei o circulamento de mais, está dando certo, vai continuar dando certo, só me existe para as Miradores são para vela, os migradores são para vela. Eles estão recebendo sem motivo. Pessoas. Eu não queria que a gente encerrasse assim a nossa reunião. Mas vamos bater uma salva de palmas. Se me dá uma licença, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para a nossa secretária. Fechar os olhos e buscar na minha emoção. É nessa que vamos, né? Espero que você seja assim. Vamos dar papel? Tirou, mas acho que não tirou de fato. Viu, Fran? Oi.